Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que são firmes, que não se abalam para sempre. Muito bom dia, que a graça e a bênção de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. É um privilégio nosso a cada manhã podermos nos levantar livremente, abrirmos o nosso coração a Deus, amá-lo com todas as nossas forças, aprendermos a sua palavra e permitirmos que a mesma conduza a nossa vida. Deixo com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 5, onde a Bíblia diz o seguinte: abominável é o Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios capítulo 16, o verso 5. Todo aquele que é arrogante, soberbo, que se tente superior ao entendimento da palavra de Deus, esse um dia será destruído. Mas aquele que é humilde, se debruça diante do Senhor, reconhece que Ele é soberano, que é incapaz, esse então encontrará a bênção do Senhor. Feliz é aquele que humildemente a cada dia se levanta, busca o Senhor como sendo prioridade na sua vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 122, o versículo 1 e o versículo 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Quando nós paramos para refletir no salmo que nós estamos analisando hoje, nós vemos que o centro comercial, o centro religioso era Jerusalém. O desejo de Deus era que, através de Jerusalém, todo mundo pudesse conhecer a respeito da salvação. Jerusalém não seria apenas um centro comercial, mas Jerusalém seria um centro de salvação. Quando o salmista, no Salmo 122, está louvando a Deus pela existência de Jerusalém, o salmista entendia que Deus tinha designado esse povo para uma missão específica. Se eles fugissem do ideal de Deus, esse mesmo povo teria que arcar com as consequências de não ter assumido as prioridades do Senhor. Jerusalém deveria ser um lugar para promover a paz. Jerusalém deveria ser um lugar para promover o amor. Jerusalém deveria ser um lugar onde todos os povos deveriam ser acolhidos. Jerusalém deveria ser um lugar onde o evangelho deveria ser espalhado por todo o mundo. Mas Jerusalém deixou de cumprir os propósitos de Deus. Eis a razão pela qual Jerusalém teve que pagar um alto preço ao ser levado ao cativeiro. No Novo Testamento nós encontramos Jesus Cristo fazendo um convite a 12 homens. Homens com personalidades diferentes, homens com trabalhos diferentes, mas foi através desses homens que o Senhor designou estabelecer a sua igreja nesta terra. Eles deveriam ter apenas um único propósito: convergir todas as suas forças para avançar o reino do Senhor aqui nessa terra. Nós também somos chamados com os mesmos objetivos, embora sejamos diferentes, embora trabalhemos em situações diferentes, mas os nossos propósitos precisam ser o mesmo: salvar pessoas, conduzir pessoas para o reino. O Salmo 122 é um salmo de romagem, um salmo para ser cantado. É uma expressão da alegria do coração de cada adorador que se dirigia ao templo para que ele pudesse se encontrar com o seu Deus e adorar o seu Criador. Mas no meio do caminho e no percurso, ele estava acompanhado com seu irmão em Cristo e ele também deveria se alegrar, porque ao chegar em Jerusalém era momento exclusivo para celebrar ao Senhor. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, podemos ver que o salmista ele se alegra. Ele fala, alegrei-me. Há uma alegria no coração porque ele não é o único adorador. Há uma coletividade expressando a Deus a alegria de ir a Jerusalém adorar ao Senhor. Cada um particularmente havia uma razão especial a ir a Jerusalém. Cada um levava as suas ofertas a apresentar ao Senhor. E eles sabiam que individualmente, quando voltassem para as suas cidades, para as suas casas, eles também trariam individualmente uma bênção particular. Ir à casa do Senhor pode ser uma responsabilidade enfadonha ou pode ser um momento de alegria e satisfação. Para o salmista, ir à casa do Senhor era um momento de regozijo, alegria, louvor, adoração. Não havia nada mais precioso aos olhos do salmista do que ir a Jerusalém se encontrar com seu Deus dentro do templo. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer uma autorreflexão do encontro que nós temos regularmente com o nosso Deus na sua casa.
deve ser algo prazeroso, deve trazer satisfação. O nosso coração precisa se alegrar com esse encontro. Não pode ser um peso, deve ser um regozijo, deve ser um momento de entrega e recebimento das bênçãos celestiais. Para o salmista, ir a Jerusalém era um momento de regozijo. Não era a primeira vez que ele estava indo. Os seus pés já tinham parado em Jerusalém outros momentos. Voltar mais uma vez era um momento de satisfação. Encontrar o sacerdote, ver o santuário, rever os amigos, estar na presença do Senhor. Não havia nada mais doce e belo que ele pudesse usufruir nos dias em que ele estava vivendo. Algumas pessoas veem o encontro que se dava em Jerusalém, o que um dia se dará com o encontro de todo o remanescente fiel povo de Deus. Quando nosso Salvador Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus com poder e glória reunir os salvos, os santos, aqueles que lhe amaram, será aquele momento em que ele mesmo levará os seus santos para viver na nova Jerusalém por toda a eternidade. Algumas pessoas entendem que o Salmo 122, embora tenha sido construído para ser cantado nessa terra, mas era um vislumbre do que um dia iria acontecer na eternidade, quando todos os adoradores entrariam na nova Jerusalém para adorar o Deus eterno. O desejo de Deus é que a Jerusalém terrestre governasse o mundo inteiro. Através de Jerusalém, a justiça fosse guiada por toda a terra. Através de Jerusalém, o amor fosse espalhado por todo o mundo. Através de Jerusalém, o evangelho deveria ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Esse era o ideal de Deus. Foi por essa razão que Deus trouxe o seu povo do cativeiro do Egito. É por essa razão que Deus colocou o seu povo com mão poderosa no centro da terra, para que através dali, de Canaã, eles pudessem alcançar o mundo inteiro. Não ficasse distante para nenhuma nação, mas todos os povos pudessem ir a Jerusalém, se encontrar com seu Deus e receber a bênção do Senhor. Mas a nação de Israel não cumpriu com o propósito com o Senhor. A nação de Israel falhou com a aliança com Deus e, como resultado disso, a nação de Israel deixou de ser a nação privilegiada do Senhor. Jerusalém deveria ser um lugar onde promoveria a paz para todo mundo. Entre eles haveria amor, entre eles haveria unidade. E como resultado de viver uma vida unida no Senhor, esse amor seria expandido para todo mundo. Nós, nos dias em que estamos vivendo, não conseguimos ver essa harmonia tão sonhada por Deus, porque há muitas pessoas que não estão dispostas a viver o verdadeiro evangelho. Embora muitas delas tenham a palavra de Deus nas mãos, não estão dispostas a submeter a sua vontade à vontade do Senhor. Muitas delas dizem que amam ao Senhor, mas não conseguem amar ao seu próximo. Se não conseguem amar ao seu próximo, como é que podem amar a Deus? É a razão pela qual hoje nós encontramos uma sociedade doente. O verdadeiro cristianismo estabelecido por Deus nessa terra deveria, na prática, ser exercitado no convívio com os irmãos, amar aos pobres, amar as viúvas, cuidar daqueles que precisam de ajuda nesse mundo, os mais desfavorecidos. Quando nós negligenciamos esses princípios, a nossa própria vida está em falta para com o céu. A verdadeira religião envolve amar essa classe de pessoas. A verdadeira religião envolve cuidar daqueles que são mais desfavorecidos nessa terra. O Senhor espera que cada candidato que deseja um dia herdar a vida eterna, primeiramente viva dessa forma para receber a bênção celestial. Embora dentro dessa própria comunidade nós encontremos muitas pessoas que possuem falhas, que possuem erro, ainda é o lugar mais recomendável para que todas as pessoas possam estar. Foi estabelecida por Deus, é a igreja do Deus vivo, é a casa do Senhor, é esse lugar onde leva o nome do Deus Santo, Criador dos céus e da terra. Há verdadeiros adoradores que se dirigem a esse ambiente com o intuito de ter um encontro pessoal com o seu Deus. Aqueles que jogam pedra nesse ambiente, aqueles que criticam esse lugar, serão considerados em falta diante aos olhos de Deus. Aqueles que vivem dentro dessa comunidade precisam a cada dia viver em harmonia com a verdade do Senhor, com o evangelho eterno, para que recebam a bênção de Deus e consigam alcançar outros povos que ainda não conseguiram entender as verdades que Deus espera que esse povo deva viver. Quando cada israelita chegava em Jerusalém, era motivo para celebrar, era motivo de alegria, porque ali estava a casa do Senhor, o lugar onde Deus habitava.
não pode ser diferente nos dias atuais. Quando chegamos à casa do Senhor, deve ser um ambiente agradável, deve ser um momento de alegria, regozijo, satisfação, encontrar pessoas queridas, mas acima de tudo é encontrar-se com o seu Deus. Por isso que nessa manhã peço a Deus, aonde você estiver, você receba o abraço do Senhor, se sinta amado pelo seu Deus. Na alegria de muito em breve, quando vermos o céu se abrir, nós ouçamos o nosso nome e recebamos o convite do nosso Deus para estarmos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos a Tua grandeza e a Tua majestade, nos submetemos à Tua vontade, queremos a cada dia sermos mais do Senhor e menos dessa terra. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.